A graça e a paz do Senhor Jesus a todos meus amados irmãos e irmãs que estão me seguindo, me acompanhando e me ajudando nesse trabalho, confrontando o pecado. E é nesse processo de aprendizado que nós vamos chegar até o reino dos céus. Porque Jesus veio para ensinar nós a andar nos caminhos do Senhor, porque Ele quer que todos se salvem. Ele veio para isso. Mas, infelizmente, a vaidade, a ganância, o orgulho, a arrogância, a ansiedade, a angústia, está afastando o povo da igreja. E muito de Deus, está afastando de Deus. E o assunto, isso aí vem tudo. Eu quero dizer para os pastores que alertar eles que eu cheguei a uma conclusão, meus amados irmãos, verdadeira de Deus, de Jesus, que vem pela palavra. E ela, cada vez que você estuda o Novo Testamento, ela vai revelando os mistérios que está por trás de cada palavra, de cada versículo. E um versículo vai confirmando o outro de versículo a versículo, de livro a livro, de capítulo a capítulo. E isso aí só vai mesmo acontecer, você vai tomando esse conhecimento a partir do momento que nós se aperfeiçoamos no conhecimento da palavra. Por isso, Tiago escreveu lá no capítulo 1, verso 5, que diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que ele dá livremente e não nega. E Deus não vai negar quem pede. Pode pedir quantas vezes for preciso, mas peça com fé, com propósito daquele conhecimento que você quer da palavra, para você pregar a palavra para outras pessoas, levar essa mensagem a outras pessoas. Não para ficar para você mesmo. Porque mesmo Jesus deu uma parábola ali, que se você jogar uma semente na terra e ela não germinar, não morrer, não vai dar frutos. O cara precisa de morrer para que outro corpo venha, para querer se multiplicar semente sobre semente. E a mesma coisa nós, irmãos. Você aprende e ensina. E você ensina outro e o outro vai ensinando outro. É assim que é a lei de Deus, o Evangelho de Jesus é isso. Eu quero passar para vocês aqui, mandar uma mensagem que está na palavra de Deus, na Bíblia. Está no livro de Gálatas, no capítulo 5, verso 1, que diz assim, ó: a liberdade em Cristo. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Olha o aviso que ele está dando aqui, irmãos. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. O que é circuncidar, irmão? É você fazer um propósito da lei. Porque a lei já foi abolida por Jesus. Então a circuncisão, naquele tempo, era um ato que para nós hoje, para você, se você começar a observar bem, é insignificante. Era apenas um ato que faziam, um propósito, que hoje não tem fundamento nenhum. Que a circuncisão hoje, para nós, é você se converter dos teus pecados, dos teus caminhos, e começar a abandonar o pecado. Essa é a circuncisão nossa hoje. Naquele tempo era o quê? Um simples cortar o prepúcio do pênis de um ser humano, do homem,
E pronto, não tinha mais. Você olha aqui, ó. Agora você beija o ovo, se você se circuncidar nesse sentido espiritual de você se converter dos seus maus caminhos, você abandonar os pecados e começar a viver em santidade, essa sim é uma circuncisão que você vai viver para sempre com Deus, com Jesus, no reino dos céus. Entenderam? Mas aquele tempo era uma coisa de, né? Então, o que eu quero dizer para vocês hoje, irmão, lembrando vocês isso aqui, nada vos aproveitará. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada se aproveitará. Tá vendo? Porque se você fizer isso, o que fizeram antigamente, não vai valer nada. E deu novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. E a lei que é pecado. Entenderam? Separados estáis de Cristo. Olha só. Se você voltar na lei, você está separado de Cristo. Aí confirma de novo o que está escrito lá. Paulo falou lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, versos 13, 14, 15. Que toda vez que ler Moisés, até hoje, quando é lido Moisés, o véu ainda está posto sobre o coração deles. Mas quando se converte ao Senhor, então o véu será removido. Então a lei, Moisés era a lei, Jesus é a liberdade. Entenderam? É liberdade. Mas quando se converte ao Senhor, então o véu será removido. Porque o Senhor é Espírito. E aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Entendeu? Então você está livre da lei. Você está na graça. Pronto para você se converter dos maus caminhos, se arrepender dos teus pecados e se entregar a Jesus e fazer propósito de nunca mais você cometer os pecados. Começar a eliminar os pecados. Desejo da carne, desejo do mundo. Então, irmãos, vejam bem. Esse ensinamento que eu estou dando para vocês, meus amados, é para vocês se converter dos maus caminhos, motivando vocês, esclarecendo para vocês e fortalecendo a fé, o ânimo. Vocês são livres para escolher o que vocês querem, mas saiba escolher, fazer a escolha certa. Vocês têm poder para dominar o pecado, é só conhecer eles e dominar. Você tem domínio próprio, irmão, sabedoria, poder, autoridade e domínio sobre todo o mal. Você se deixa levar com ele porque você quer. Aí vem aquela palavra que diz: todo vencido se torna escravo do vencedor. Então, meus amados, convida outras pessoas para se inscrever no canal O Caminho para a Salvação, de Ari Antunes. Entenderam? E vamos juntos nesse trabalho, irmão. Eu tenho apostilas ali, irmãos, que eu faço no meu decorrer do mês. Eu tenho cada área da vida, irmão, tenho as apostilas de ensinamento. E eu quero falar para vocês, pastores, o motivo de vocês estar com o teu ministério, com a tua igreja, teus templos vazios, é porque vocês não ensinam. Vocês não fazem reunião com teus membros e perguntar para eles o que vocês têm interesse de trabalhar na obra. Eu tenho certeza que todos ali, muita maioria deles vão querer trabalhar. Convida eles, aí começa a dar estudo para cada um. O cara quer trabalhar na organização da igreja, ele quer ser, ele tem desejo no coração de trabalhar ali na recepção, atender as pessoas, os membros que chegam, os novatos que chegam ali, vão chegando, eles chegar, conversar com as pessoas, fazer
uma recepção calorosa, cheia de amor espiritual para cada um que chega ali e não queira mais sair. Terminar o culto, no outro dia do culto de novo, ele tiver vontade de vir ali, porque ele foi bem recepcionado. Isso é um cargo especial, muito importante na igreja, porque ele vai ser responsável para que as pessoas que vierem pela primeira vez se sentir bem ali. Outro que é um cargo de trabalhar na obra, pregar. Então vamos trabalhar com eles, porque ninguém vai para a igreja de Jesus, Deus não chama ninguém para ficar lá lustrando banco, irmão, inútil, infrutífero. Olha o que está escrito na parábola da videira, lá em João 15, 1. Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá frutos, ele corta. Ele lança fora. Mas todo ramo que estando em mim, que estiver dando fruto, ele limpa para que dê mais frutos ainda. O que é limpar? Fortalecer. Dar poder, autoridade sobre todo o mal. Por isso, irmão, que eu digo para vocês, ler a palavra é uma coisa, estudar é outra. Você se aprofunda no conhecimento. Entenderam? E as igrejas todas, 61 ministérios, igrejas que eu visitei, para me dar estudo, me ofereci para o pastor, ele não quer nem saber disso, ele ignora. Ele só quer movimento, barulho, gritaria, salva cheia. É só isso que ele quer, não quer responsabilidade com ovelha. Você vai na igreja, você começa aí, o membro sai da igreja, ou sofre pega alguma enfermidade, não vai para a igreja, ele não vai ligar, não vai visitar a pessoa, não vê, não vai saber o que está acontecendo com aquela ovelhinha, aquele membro da igreja que está acontecendo, por que não está vindo no culto? Não fazem mais isso. Ah, ele não quer vir, vai, não venha. Daqui a pouco entra outro aí. São nestes preguiçosos, irresponsáveis pelas suas ovelhas. Ela vai, Jesus manda lá para ver se o cara se acorda, mas não liga, não dá a mínima, daí o cara vai embora e não volta mais. Porque ele vê que ali é tudo a mesma coisa, igual às outras. Não tem estudo, não tem uma conversa, não tem reunião, não tem, sabe, não presta atenção, não chama a pessoa para trabalhar. Vocês estão responsáveis para o teu ministério estar vazio. Veja o charlatão lá, só promessa, mentira, enganando os coitados que são desprovidos de conhecimento, porque os outros pastores que já saíram de outros ministérios que não ensinaram, aí caem nas garras desses charlatãos, esses mentirosos, esses enganadores, e ficam lá, enchem as igrejas, porque lá o cara vai encontrar pelo menos alguma coisa, uma promessa, alguma coisa de Deus lá, mas é tudo mentira, tudo enganação. Entenderam? Olha o que está escrito em João 6,44, irmão. Ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não trouxer. E ele ainda promete, todo aquele que meu Pai trouxer a mim, jamais lançarei fora. E ressuscitarei no último dia. Olha o que Jesus está fazendo quando Deus chamou um povo, preparou um povo para ele. E esse povo está sendo disperso, essa ovelha está sendo dispersa. Olha, João 10 ali, fala, eu sou o bom pastor. Entenderam? Tudo está escrito ali. Agora vai lá em Ezequiel 34 e veja o que Deus falou. Ordenou o profeta Ezequiel profetizar para os pastores infiéis de Israel. E ele falou, eu mesmo buscarei as minhas ovelhas, porque os pastores já não mais apacentarão as minhas ovelhas. E ele falou, ele está dando tempo, e é o que está fazendo agora. Está tirando as pessoas da igreja, está tirando. E eu vi no YouTube, se diz um pastor, ele falando muito bem ali, que o
Os escolhidos de Deus estão sendo removidos desses ministérios, dessas igrejas, porque ele não quer que ele se perca. Aí vai lá em Mateus 24 também, a mesma coisa, está escrito no 24, que se for possível, esses enganadores, até os escolhidos ele vai se enganar. Mas por causa dos escolhidos de Deus, os tempos estão sendo abreviados. Porque senão toda a carne vai perecer. Olha só o que está vindo por aí, irmão. Se você não tiver com Jesus verdadeiramente firmado com ele, conhecedor da palavra, saber quem que é, os falsos profetas e os anticristos. Vocês vão cair. Pastor está caindo, porque está sendo influenciado pelo diabo. Ele, em vez de trabalhar, ele não trabalha, ele está virando preguiçoso. Ele não cuida das ovelhas, ele não vai buscar ovelha, ele fica lá só cuidando da salva e vai curtir a vida dele, comprar carro, viver viajando, passeando. Mas não faz. Agora, recentemente, eu fui no ministério aí, cheguei lá, falei para ele, olha, tem uns estudos lá, vamos dar estudo para os membros da igreja, para fortalecer na fé, para ensinar eles a se livrar do pecado, porque como que você vai dar aula para obreiro se ele não conhece os pecados? Não tem como. Primeiro você tem que ensinar ele a se defender dos pecados, se converter dos pecados para ele fazer a obra. O que está escrito lá em Atos 6, irmão? Qual é a exigência que os apóstolos falaram para os membros lá, para os diáconos? Houve uma confusão lá, porque não estava um mundo, multidão de obreiros lá, tudo, discípulos, e todo mundo ocioso lá, e as viúvas lá, o povo perecendo. Aí houve uma reclamação, aí chegou o ouvido dos apóstolos, os apóstolos pegaram e chamaram todos, e falaram assim, ó, não é lícito que nós deixe da oração, do nosso compromisso, e vá servir as mesas, fazer essas coisas. Escolhe dentre vós aí, ó. Desculpa. 7 varões cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e traz a nós, que nós vamos impor as mãos nele e vamos usar ele para fazer esse serviço, cuidar da parte social da igreja, cuidar dos necessitados. Ele não chamou qualquer um, ó, qualquer um aí e põe aí para trabalhar aí. Ele falou, escolhe dentre vós 7 varões, cheios de fé, de sabedoria, cheios do Espírito Santo, e traz a nós. Então não é qualquer um, pai. Então como é que você vai pegar um membro da igreja e vai colocar lá nele de diácono, ensinar ele de diácono que você não conhece? Não está cheio do Espírito Santo, não está livre do pecado. Vai continuar no pecado. Primeiro tem que ensinar o cara a saber os pecados, se defender, ver se ele está apto. O que Paulo recomendou lá para Timóteo, na 1 Timóteo capítulo 3, se o cara deseja ser um pregador, ser um diácono, ser um presbítero, um bispo, ele faz uma boa escolha, mas ele precisa de ter uma regra. Ele tem que estar bem com a família, ele tem que estar bem com Deus, tem que ser firme na fé, tem que ser, é só ler lá, 1 Timóteo capítulo 3. O cara não pode ser necio, não pode ser agressor, ignorante, ele tem que ser manso e trabalhador. Entenderam? Então, isso é o que Jesus quer que a gente faça. Para isso, para ser obreiro de Deus, precisa estar livre do pecado, se libertando do pecado, conhecedor do pecado. Porque se ele conhece os pecados, ele vai estar apto para ensinar. Diácono é para cuidar da igreja, ele prega, ele ensina, ele ajuda a igreja, cuida do ministério da igreja, cuida da assistência, da parte social da igreja. O presbítero também.
Mas como que o cara vai colocar um cara lá dentro da igreja para fazer isso se ele não, se ele está no pecado? Não tem como. Isso é responsabilidade de pastor que não ensina, não cuida. E aí esse pastor fala assim, eu não vou, não estou me preocupando. Ele fala assim, não, eu não vou agora, não vou me preocupar com o estudo, com essas coisas todas, eu não vou. Eu vou armar um caso. Se você tem aí um estudo para diácono, para obreiro, traz esse material aí que nós vamos ver, e daí nós vamos passar. Aí eu falei, como que você vai dar curso para obreiro se você primeiro não dá estudo de pecado para ele? Primeiro tem que ensinar ele a se fortalecer do pecado para depois ele entrar, ele ser um discípulo de Jesus. Não, daí ele não quis. Não quer, que não quer se envolver com isso. Ele tá com seu carrão lá, com o seu, que é, o Jeep lá, Renegade. O outro lá tá com um Toyotão lá, valor de 200 mil. Para ele não tá nem. Tem, esquenta a cabeça. Estão apegados no tempo. Eles têm um tempo que eles mesmos construíram com o dinheiro da igreja. 3 igrejas que eles têm aqui, as 3 é construída, é tempo próprio deles, propriedade própria deles, então eles não se preocupam com as ovelhas. Está vazia. A sede aqui está vazia. Então, eles não se preocupam com as ovelhas. E isso é mal, irmão. Por isso que as pessoas vão e vão embora. Só chega lá aquela rotina, entra ano, sai ano, entra mês e sai mês. É toda a mesma coisa, aquele barulho, aquele show gospel, entenderam? Aí você fica lá sentado de boca aberta lá, terminou o culto, tchau e benção, vou embora. Não tem reunião, não conversa com os membros da igreja, deixa os membros estão interessados em ser útil, de fazer de assumir cargo na igreja, para aprender, pra ajudar. Não, não se incomoda, não faz isso, é só esse show gospel. Aí põe o dinheirinho na sala e vai embora. Sai dali do jeito que entrou, até sai pior, sai chateado, porque pastor nenhum conversa com o cara, não chama ele para a responsabilidade, para a obra. Vão embora. Porque cada um que vai para a igreja, ele vai chamado por Jesus, enviado pelo Espírito Santo, está lá para trabalhar. Mas o pastor recusa e vai embora. Aí fica aí aquela mesmice. Então, pastor, que você não faz reunião com os seus membros da igreja. Não chama eles para a responsabilidade, para trabalhar na obra, e dar estudo, ensinar. Vão viver desse jeito cada vez mais. Templos vazios, as ovelhas perdidas lá no campo, dispersas. Aí ficam pulando de igreja em igreja para ver se consegue. Eu já estou nos 61 ministérios, entende? E tudo a mesma coisa. Aí não tem como, eu vou lá para trabalhar. Porque se for para me ficar lustrando no banco, eu não tenho o dom de ensinadeira. Não recebi de Jesus o dom de ensinadeira para ficar lustrando no banco em igreja. Não tem mesmo, senão fico mesmo. Já chega e vai para Torá. Eu vim para trabalhar. Se você não quer eu aqui, me deixa eu de molho no banco aí que eu logo vou embora. Falo na cara mesmo, senhor. E é o que está acontecendo. Não deixo trabalhar. Quem me ungiu foi Jesus. Quem me deu o Espírito Santo foi Jesus. Quem me colocou os anjos para me cuidar de mim, me orientar, é Jesus. Não foi homem nenhum. Então eu não tenho que dar satisfação para homem. Eu tenho que dar satisfação para Jesus. Como Paulo mesmo falou, pouco me importa ser julgado pelo tribunal humano. Porque nem eu mesmo me julgo a mim. Nem eu me julgo a mim mesmo. Porque quem me julga é o Senhor. Entende? Então eu estando de bem em paz com Jesus Cristo, o homem que se dane. Tá? Se ele não quer, eu caio fora mesmo, porque eu vou lá para ensinar, vou lá para trabalhar, fazer aquilo que o Espírito Santo me orientou e exercer o dom que Deus me deu, que eu recebi dele. Entendeu? É isso que eu vou. E está tudo aqui, ó. Amém? Então, se vocês querem, irmão, trabalhar na obra comigo, ligue para mim,
41 997 70 5208. Amém? E fica com vocês essa mensagem. E vocês, pastores, se você não chamar a igreja para fazer reunião com eles, dar oportunidade para eles trabalhar e dar estudo para eles, você vai continuar cada vez mais. Você, a tua família e mais uns dois. É assim que vai ser. Já estão desse jeito, a maioria já está desse jeito e vai continuar assim. Porque Jesus não vai mandar as ovelhas dele para lá para ficar morrendo de fome e sede dentro da igreja. Amém? Que Deus tenha misericórdia de vocês de sabedoria. Desperta, ó tu que dorme. Levanta dentre os mortos e Cristo te fortalecerá. Amém? Foi isso que Paulo falou para os Efésios. Em nome do Senhor Jesus, que Deus tenha misericórdia de cada um. Fica na paz.